Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma leitura bíblica. Esse capítulo 5 de Mateus, é muito especial. Nele, Jesus nos ensina muitas coisas sobre diversos assuntos. Eu tenho certeza que se a gente pegar esses ensinamentos e aplicar na nossa vida, imediatamente a nossa vida vai mudar. Senhor Jesus, abençoa a nossa leitura bíblica, que ela entre em nossos corações e nos transforme para sempre em pessoas mais parecidas contigo. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Os abençoados. Quando percebeu que seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha. Solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Quando chegou a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar os seus companheiros de caminhada. Abençoados são vocês, que nada mais têm a oferecer, quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é amor supremo. Abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais nem menos. Assim, vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado. Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é a comida e a bebida, é o alimento incomparável. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Abençoados são vocês que puseram em ordem seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Abençoados são vocês cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. E isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Sal e luz. Permitam-me dizer, por que vocês estão aqui? Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pense que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas a se aproximarem de Deus, o generoso Pai do céu. Cumprindo leis. Não pensem, nem por um instante, que eu vim anular as Escrituras, a lei de Deus ou os profetas. Não estou aqui para anular, mas para cumprir. Estou reposicionando as coisas, ajudando-os no quadro geral, para que fiquem no devido lugar. A lei de Deus é a mais real e duradoura que as estrelas do céu e que o chão debaixo dos nossos pés. Depois,
que as estrelas desaparecerem e a terra for consumida pelo fogo, a lei de Deus ainda estará viva e operante. Se alguém considerar de pouca importância, mesmo o menor item da lei de Deus, estará diminuindo apenas a si mesmo. Levem-na a sério. Mostrem o caminho para os outros e terão um lugar de honra no reino. Se a conduta de vocês não for mais correta do que a dos fariseus, vocês não preencherão nenhum requisito básico para entrar no reino de Deus. Assassinato. Vocês conhecem bem o mandamento dos antigos: não matarás, pois afirmo que qualquer um que guarde rancor de um irmão é culpado de assassinato. Chame um irmão de idiota e você corre o risco de parar num tribunal. Chame sua irmã de burra e estará no limiar do inferno. O simples fato moral é que as palavras matam. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no lugar de culto, prestes a fazer uma oferta e de repente lembrar de um amigo que tem algum ressentimento contra ele, deixe a oferta de lado, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar e oferecer seu culto a Deus. Se você estiver na rua e um velho inimigo se aproximar, não hesite nem um segundo sequer. Tome a iniciativa de consertar a situação com ele. Afinal, se deixar que ele faça o primeiro movimento, sabendo como ele é, provavelmente você irá parar no tribunal ou mesmo na cadeia. Se isso acontecer, você terá de pagar uma bela multa para sair de lá. Adultério e divórcio. Vocês também conhecem esse mandamento. Não vá para a cama com quem é casado. Mas não pensem que terão preservado a sua virtude simplesmente porque não foram para a cama. De fato, o coração pode ser corrompido pelo desejo ardente ainda mais rapidamente que o corpo. Aqueles olhares maliciosos que parecem passar despercebidos também corrompem. Não finjam que isso é fácil. Se querem viver uma vida moralmente pura, façam o seguinte: ceguem o olho direito assim que o apanhar num olhar malicioso. É preciso escolher entre viver com um olho só ou sofrer o prejuízo de ser lançado num depósito de lixo moral. Se for preciso, amputem a mão direita para que ela não se erga contra ninguém. É melhor ter um membro amputado que sofrer o juízo de ter o corpo inteiro jogado no lixo. Estão lembrados do que as Escrituras dizem? Quem se divorciar de sua esposa, que o faça legalmente, dando-lhe o documento de separação e dos seus direitos legais? Muitos de vocês estão usando essa lei como desculpa para o seu egoísmo e seus caprichos, fingindo que estão fazendo algo justo, só porque é legal. Por favor, parem de fingir. Se você se divorciar de sua esposa, será responsável por torná-la adúltera, a não ser que ela já o seja por ter se tornado promíscua. Se você se casar com uma adúltera divorciada, será automaticamente um adúltero. Você não pode usar a cobertura da lei para mascarar uma falha moral. Promessas vazias. Não digam nada que não tenham a intenção de cumprir. Esse conselho está impregnado em nossas tradições. Vocês só pioram a situação quando jogam aquela conversa piedosa. Vou orar por você, mas nunca oram. Ou Deus abençoe você, mas falam apenas da boca para fora. As palavras não se tornam verdadeiras só porque foram enfeitadas com floreios religiosos. Na verdade, a tentativa de fazê-la soar mais religiosa as tornam menos verdadeiras. Digam apenas sim e não. Quando vocês manipulam as palavras, cometem um grande erro. Amem os inimigos. Este é outro ditado antigo que merece a nossa atenção. Olho por olho, dente por dente. Pergunto se isso nos leva a algum lugar. Aqui está o que proponho. Não revide de jeito nenhum.
Se alguém bater no seu rosto, ofereça-lhe o outro lado. Se alguém levar ao tribunal e exigir a sua camisa, embrulhe para presente o seu melhor casaco e entregue-o a ele. Se alguém se aproveitar de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Nada de pegar na mesma moeda. Viva generosamente. Vocês conhecem a antiga lei. Amem os seus amigos. E o seu complemento não escrito. Odeiem os seus inimigos. Quero redefinir isso. Digo que vocês devem amar os inimigos. Deixem que tire o melhor de vocês, não o pior. Se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração, pois assim agirão do fundo do seu verdadeiro ser, do ser que Deus criou. É o que Deus faz. Ele dá o melhor, o sol que aquece, a chuva que traz vida a todos, sem distinção. Os bons e os maus, os simpáticos e os antipáticos. Se tudo que você faz é amar apenas quem é amável, que recompensa esperam receber? Qualquer um pode fazer isso. Querem uma medalha por cumprimentar apenas os que são simpáticos com vocês? Qualquer pecador desqualificado age assim. Resumindo, o que eu quero dizer é: cresçam. Vocês são súditos do reino. Tratem de viver como tais. Assumam sua identidade criada por Deus. Sejam generosos uns com os outros, pois Deus age assim com vocês. Amém! É muito linda essa passagem, né? Eu acho que daria para fazer uma live de 5 horas só para falar dela. Ela é muito especial para mim. Inclusive, algo que aconteceu muito bonito hoje foi que no momento de oração, sem saber que era essa passagem, eu falei dela, né? Às vezes a gente se sente tão fraco, incapaz de fazer algo e Deus pode fazer tudo pela gente. Logo lá no comecinho ele fala sobre os abençoados, né? Quando ele fala assim: quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Então um dos pontos especiais dessa passagem é esse. É que Deus fala diretamente, Jesus fala diretamente pra gente. Quando a gente se sente fraco, é ali que Deus trabalha, é ali que Deus faz coisas que você nem pode imaginar ser capaz de fazer. E esse ensinamento, se a gente começar a aplicar ele, a gente vai conseguir fazer muito mais por nós, pelo nosso próximo, pela vida do reino, em todas as áreas, né? Então ele vai falando aqui, cada vez que a gente às vezes se sente pequeno, como nós somos abençoados perante a Deus, né? Todas as formas que Deus nos abençoa, como Ele é a nossa comida, como Ele é a nossa bebida, nosso alimento, que alimenta a nossa alma, né? No capítulo passado, se você não assistiu, corre lá para ver, Jesus fala, né? Que nem só de pão viverá o homem, né? Que a palavra de Deus também alimenta, é ela que alimenta a gente. E ele repete isso aqui. Na próxima parte aqui que ele fala sal e luz. Como é bonito isso que Jesus espera da gente, né? O que ele quer é uma ordenança. Ele diz: eu vou te dizer por que vocês estão aqui, para ser o sal e a luz da terra. Isso não é lindo? Não é um convite para você sair daquela vida de marasmo e realmente ser quem Deus te convidou para ser? Para você poder viver e assim transbordar o amor dele nesse mundo? É um convite irrecusável, né? Que a gente possa viver esse desejo do Senhor Jesus para nós. Aí, depois ele entra nessa parte de cumprindo a lei de Deus, que ele diz como tudo que foi ensinado, né, no Antigo Testamento é importante e deve ter toda a atenção do mundo. Tudo deve ser cumprido, né? Eu já tinha lido essa passagem várias vezes, mas algo hoje me chamou a atenção, que fala assim: se a conduta de vocês não for mais correta que a dos fariseus, vocês não preencherão nem o requisito básico para entrar no reino de Deus. Os fariseus eram quem perseguiam Jesus, porém, eles conheciam muito bem as leis de Deus. Então, Jesus diz que nós precisamos conhecer e viver as leis de Deus e ainda mais seguir os seus mandamentos, que foram reposicionados, que é o amor acima de tudo, né? Então, não adianta só a gente falar, eu vivo o amor acima de tudo. Não, a gente tem que seguir as leis de Deus, todas elas. Depois, tem uma passagem muito especial que fala aqui sobre o assassinato, né? Ele coloca, o peso real de quando você se desentende com alguém. É muito difícil, às vezes, a gente assumir
que a gente poderia ter feito diferente? Principalmente nas relações da nossa família, nas relações com nossos amigos. Às vezes é difícil dar o braço a torcer para conseguir fazer ficar tudo bem. E essa é a ordem de Cristo, que a gente consiga sempre buscar a paz, se entender. Ou seja, não adianta a gente ter uma vida que busca agradar a Cristo, que tem um ministério, que faz tantas coisas boas se você deixa mágoas acumuladas sem serem resolvidas. Então esse é o chamado que ele nos faz nessa passagem aqui. Resolva os seus problemas com as pessoas, resolva os desentendimentos, você precisa ficar bem com as pessoas. Aí depois ele fala sobre o adultério e o divórcio, né? Porque para Cristo existe só um casamento e você deve seguir isso. Cada um sabe da sua vida, mas perante a Jesus Cristo, o casamento é algo que é eterno, né? Que é para sempre manter e superar tudo e qualquer coisa. E outra palavra que tem nessa parte aqui são as promessas vazias. Eu tenho me atentado muito sobre o que eu falo para as pessoas. É muito sério isso, né? Porque muitas vezes a gente fala, não, alguém pede uma oração pra gente e a gente fala, não, vou orar por você, mas nunca ajoelhou e intercedeu por aquela pessoa. Ou a gente fala, vamos marcar assim, e nunca marca e nunca faz nada. Então nossas palavras são algo sério, a gente precisa ter essa consciência de que do que a gente fala é porque a gente quer que seja cumprido. E por fim, um ensinamento super marcante de Jesus que é amem os seus inimigos. É muito mais fácil amar as pessoas que a gente ama, que amam a gente. Mas o desafio está em amar aquelas pessoas que não nos agradam tanto, naquelas pessoas que às vezes nos magoam. Então, aqui Jesus dá uma explicação bem simples de como deve ser. Você deve amar a todos, sem distinção. Eu espero que essa semana seja cheia de luz e cheia de notícias boas para você, que a gente consiga aplicar esses ensinamentos um passinho de cada vez e que a nossa vida seja cada vez mais transformada pelo imenso amor de Deus. Um abraço!